Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos agora identificar qual é o objeto de conhecimento de nossa aula. Aula de número 6, com objeto de conhecimento, diversidade dinâmica da população mundial e local, com o detalhamento, principais movimentos migratórios na Amazônia e no Amazonas, principais movimentos migratórios no município, movimentos voluntários e forçados. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Para nossa aula iniciar, trouxe para vocês então essa imagem aqui. O que essa imagem vai representar? Vai representar os movimentos migratórios que ocorreram em direção à Amazônia e também ao estado do Amazonas. Essas setinhas elas vão identificar então que esses movimentos migratórios ocorreram dentro do próprio território, ou seja, de outros estados, outras regiões do Brasil, como também de outros países para cá. Então a gente vai ter exemplos como Venezuela, Japão, Haiti, países que vieram para cá, para a Amazônia, para também o estado do Amazonas, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. E a gente começa lá no passado, lá quando os portugueses e os espanhóis começaram a desbravar, a conhecer esse território. Então acompanha comigo. Os primórdios, quer dizer, quando começou esse movimento de imigração, que aconteceu primeiro com a chegada dos portugueses à Amazônia. A gente tem, então, as primeiras expedições à região foram as expedições quinhentistas. O que quer dizer isso? Que as primeiras expedições em direção ao conhecimento das terras da Amazônia ocorreram por volta dos anos de 1500, por isso que elas recebem esse nome, quinhentistas. A primeira delas foi a expedição de Vicente Yanez Pinzón, que aconteceu entre 1499 e 1500. Então esse foi o primeiro europeu a explorar a foz do rio Amazonas, enquanto ela ainda estava sob o domínio espanhol. Vocês devem lembrar do Tratado de Tordesilhas, onde uma grande porção do território do Brasil pertencia inicialmente à Espanha. Então, quando aconteceu essa iniciação das expedições em direção à Amazônia, ainda éramos território da Espanha, tá bom? Na sequência, a gente tem aí que a partir de 1540, as expedições começaram a adentrar o que hoje é a Amazônia brasileira. Não devem lembrar, a Amazônia, ela tem terras não, como é que eu posso dizer? O seu território, a sua floresta, a sua bacia hidrográfica, ela não está presente apenas no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, entre outros. Então, quando a gente fala em Amazônia brasileira, aí sim estamos nos referindo apenas à Amazônia, que está dentro do Brasil, a floresta e a bacia hidrográfica. Mas quando nós falarmos em Amazônia internacional, falamos de toda a área em que ocorre a presença da floresta e da hidrografia da Amazônia, tá bom? E aí, então, em 1540, que essas expedições começaram a adentrar, de fato, ao nosso território, que conhecemos hoje como Brasil. A primeira grande expedição portuguesa vai acontecer no ano de 1637, e ela foi comandada pelo Pedro Teixeira. Esse é aventureiro, esse expeditor, essa expedição, ela acaba subindo e descendo também o rio Amazonas. Ele foi desde a Foz até Quito, no Equador, e depois desceu também o rio Amazonas. Era uma expedição que contava com cerca de 2.000 pessoas. E eu posso adiantar para vocês que nem todas essas 2.000 pessoas finalizaram essa expedição, devido a diversos perigos e desafios que eles encontraram ao meio do caminho. E aí a gente vai conhecer agora um pouquinho mais também de outros fatos que se desenvolveram a partir dessas expedições ao território da Amazônia. Então, os primeiros fluxos migratórios que a gente pode falar para o nosso território vão ser a partir dos europeus.
Isso porque, ao tentar conhecer este território, rapidinho, só abrindo parênteses, os indígenas são os primeiros povos do nosso território. No entanto, não há escrita do que eles faziam, não há uma escrita de como eles ocupavam esse território. Então acaba que a gente começa a contar a história do Brasil a partir da chegada dos europeus. Por isso, então, que a gente começa, tem aí, os primeiros fluxos migratórios. As populações indígenas já ocupavam e já trocavam os seus territórios. Mas, para essa ocupação que a gente conta da formação do Brasil, acaba sendo a partir da chegada do europeu, porque tem fatos registrados. Aí eu volto, então, a falar que esse primeiro momento que vai ocorrer, eles vêm para cá, para a região da Amazônia, em busca de riquezas. Então, se espalhava que a região da Amazônia era rica em ouro, em drogas do sertão, que são as especiarias que a gente encontra no nosso território, como o cacau, a canela, o guaraná. E isso atraiu aventureiros europeus, principalmente de diversos europeus e também de outros lugares do mundo, para cá, tentando ganhar, tentando cobiçar uma vida melhor através da descoberta de jazidas de ouro, por exemplo. Na sequência, a gente verifica um outro ponto que trouxe para cá, que foi essa expansão portuguesa. Vocês devem lembrar das aulas de história que o Brasil ele passou por um momento, enquanto colônia, que o rei de Portugal falece e o rei da Espanha forma a União Ibérica. Isso quer dizer que os territórios de Portugal e Espanha ficaram sob domínio de um único regente, que no caso era o rei da Espanha. Isso fez com que os portugueses acabassem tendo uma maior facilidade para adentrar nesse território que antes era somente da Espanha. E foi aí então que essa expansão portuguesa ela ganhou mais força. Os portugueses saíram ali daquela parte do litoral, que hoje é o Nordeste, parte do Sudeste brasileiro, adentrando mais a região do Norte, que é onde está a Amazônia. E eles vieram através de expedições militares, ou seja, para dominar esse território, e também trouxeram as missões religiosas para tentar fazer com que houvesse um contato mais seguro, que os religiosos que estabelecessem um contato com os indígenas, tá bom? Para poder ali ter um controle da ação dos nativos da região. Passando outro motivo, a gente verifica a fuga dos escravos. Então, a gente verifica que houve esse movimento migratório também com a chegada dos europeus que trouxeram essa mão de obra escravizada. Então, os negros escravizados, principalmente vindo ali da parte central da África, ao chegar nesse território, utilizaram a floresta amazônica como para fugir desse território, para fugir da escravidão, da escravização. E muitos deles também utilizaram a floresta para resistir a esse movimento. Então, os quilombos começaram a ser formados também dentro da floresta amazônica. E por último, a gente fala das próprias migrações indígenas, porque a população indígena começou a sofrer ataques dessas colonizações, desses exploradores. Então, para poder resguardar, né, a vida da sua tribo, a sua aldeia acabava mudando de lugar. Então, ela acabava fazendo migrações dentro do território. E isso fazia com que essa terra, que antes tinha um dono indígena, mas não no papel, vocês devem lembrar disso, acabava, então, dando a posse a esses colonos, a esses portugueses, a esses europeus que chegavam a esse território. E aí os indígenas iam indo cada vez mais adentro do território da Amazônia. Vou agora destacar para vocês os principais fluxos econômicos que ocorreram na região da Amazônia, que fez com que houvesse fluxo migratório para cá. Então a gente começa falando a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai ter um grande boom, um grande início a partir da Amazônia, ou seja, da ideia da Amazônia por causa da borracha. É a matéria-prima da borracha, aonde a gente tem a seringueira, que era muito importante para a produção automobilística, né, para o desenvolvimento dos pneus. Então, nesse primeiro momento, se encontra em grande quantidade a seringueira no Brasil, e o Brasil, principalmente na região amazônica, começa então a desenvolver esses ciclos econômicos, né, esses períodos econômicos da primeira e do segundo ciclo da borracha.
A gente também tem que eles foram incentivados pelo governo federal a virem para essa região, e não só brasileiros, né? Políticas de integração territorial, mas também trazer estrangeiros para a nossa região. Assim fazia com que houvesse uma maior mão de obra, né, para o território. Então, políticas de integração e também a vinda de mão de obra estrangeira para o nosso território. E estima-se que entre 1870 e 1900, que é o período também do ciclo da borracha, houveram cerca de 300 mil nordestinos, principalmente do estado do Ceará, que tenham migrado para essa região. O segundo momento em que há uma exploração da borracha, o que vai acontecer? Há uma crise no Brasil, porque a Ásia começa a despontar como principal produtor da borracha. A gente vai ter ali na Malásia, principalmente, grandes quantidades de látex sendo produzido. E como eram seringas plantadas em ordem, uma após outra, como se fosse uma grande fazenda de seringueiras diferente no Brasil, que elas estavam espalhadas por dentro da floresta, acabava que a produção de lá era muito maior e mais barata do que a do Brasil. A Segunda Guerra Mundial, que vai possibilitar esse segundo ciclo, esse segundo período de exploração da borracha, acontece principalmente por causa dos Estados Unidos. Então, o Brasil e os Estados Unidos vão firmar um acordo, o Acordo de Washington. Por quê? Porque os Estados Unidos ele estava lá na época da Segunda Guerra Mundial. O que acontece na Segunda Guerra Mundial? O Japão acaba controlando toda a navegação, toda a entrada e saída de produtos através da navegação lá da região da Ásia. Aonde é que está a Malásia? Na Ásia. Então, os Estados Unidos ficou sem a matéria-prima para produzir, né, para fazer com que a sua indústria continuasse em movimentação. Então, os Estados Unidos recorre ao Brasil através do Acordo de Washington, aonde ele buscava aumentar a produção da borracha no Brasil e, por fim, exportá-la para os Estados Unidos. E aí fez, então, novamente a criação de novos seringais na Amazônia, vai se intensificar a vinda de diversos migrantes para o trabalho extrativista, principalmente e novamente do Nordeste, e também, né, não vai vir só do Ceará, mas vai vir Pernambuco, Piauí, Maranhão e alguns, inclusive, do estado do Pará. No entanto, a jornada de trabalho deles ocorria de forma precária e de forma exploratória. Isso porque eles ficavam com os diversos impactos, com as diversas doenças que tinha naquele território, como a malária. E os desmatamentos, os conflitos com os povos indígenas, quem estava à frente do trabalho de explorar a seringueira é que acabava se tendo mais contato com o perigo. E também essa atividade ela vai ocorrer de forma predatória. Isso quer dizer que ela vai esgotar os recursos naturais. Então ela vai ocorrer até a seringa não conseguir produzir mais a sua seiva para então produzir o látex. E acaba se tendo então o segundo declínio. E aí a gente começa a falar agora da segunda parte, em que se começa com outro fluxo migratório. Acabou o ciclo da borracha, mas temos agora a ditadura militar no Brasil acontecendo, aonde temos a visão de integrar para não integrar. Isso por quê? Porque se tinha a Amazônia como um território pouco ocupado. Então, buscava-se, então, integrar de fato essa região. Então, isso vai acontecer a partir da ditadura militar, promovendo essa integração da Amazônia ao restante do Brasil. E aí a gente tem as principais rodovias. A gente tem a Transamazônica, a gente tem também a Cuiabá-Pará, e, por fim, a gente acaba tendo a BR-174, Cuiabá-Santarém, que é a BR-163, e a BR-174, que é a Manaus-Boa Vista, que são os principais desenvolvimentos da rodoviária, né, em direção à Amazônia. Também cria-se a Sudan. O que é a Sudan? A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, criada em 1966, dando incentivos fiscais
para que as empresas se instalassem aqui nessa região. E também ela promoveu projetos, né, de colonização e financiava programas de agropecuária para que houvesse a vida também de maior população interna para a região da Amazônia. E agora a gente começa a falar sobre o nosso estado, a migração no estado do Amazonas. A gente vai ter 3 períodos em que vai se destacar o maior, né, movimento migratório. Então, a economia da borracha, tá, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, a criação da Zona Franca de Manaus e também o desenvolvimento da agricultura e do ecoturismo no nosso estado. A gente começa então falando sobre a economia da borracha no estado do Amazonas. A gente vai verificar que esse movimento aconteceu conforme o desenvolvimento do período da borracha. Então, houve essa massa populacional que vinha do Nordeste e também do estado do Pará no primeiro e no segundo período, né, do desenvolvimento da borracha para o estado do Amazonas. E também vieram estrangeiros. Então, a gente vai ter muitos europeus, principalmente vindos para cá, interessados na parte do comércio, enquanto a população interna, ou seja, os brasileiros, acabavam ficando na parte da extração da seringa. Então, a migração, né, durante o período da economia da borracha, ela vai se dar principalmente pela mão de obra nordestina que vem em direção ao estado do Amazonas e acaba trabalhando nessa parte da extração, ou seja, ele é a mão de obra mesmo que vai extrair a seringa, e também de mão de obra dos europeus e também alguns asiáticos, como os sírios e os libaneses, que vêm tentar desenvolver o comércio no nosso estado. Passamos agora a falar, então, da migração durante o período da Zona Franca de Manaus. Então, aí, devido à criação da Zona Franca de Manaus em 1967 e mais tarde com a sua implementação em 1970, a partir da década de 1970, então, a Zona Franca de Manaus também ela vai acabar atraindo grandes contingentes. O que é contingente? É uma grande quantidade de pessoas de outros estados buscando, então, uma oferta dentro da atividade industrial. E essa atividade, a gente tem aqui agora uma imagem aérea da nossa região da Zona Franca, do Distrito Industrial, na verdade, que está localizado aqui em Manaus. E o distrito, ele vai passar por um auge de 1970 a 1980, aonde vai ter o maior número de pessoas chegando ao estado do Amazonas em busca de um emprego na região da Zona Franca de Manaus. A gente tanto é que vai ver agora um gráfico na qual a gente consegue analisar um pouco melhor esse pico que aconteceu entre 1970 e 1980. Então, olha só, é bem aqui que ela vai acabar acontecendo. Vocês vão observando, 1940, 50, que é ali por volta, o período anterior à Zona Franca de Manaus. A partir de 1960, há uma subida, né, do movimento migratório, lembrando que a cor azul, a linha azul, ela representa o Brasil. Então, a gente tem que ficar de olho, vou até trocar a cor para não confundir vocês, no que é essa linha vermelha, né? Ó, bem abaixo aqui, começando o Amazonas, ele tem um leve aumento entre 1950, aí ele cai ligeiramente aqui entre 1960 e 70, mas aí com a implementação da Zona Franca de Manaus, olha, ele chega no seu auge, né? Bem aqui, teve aí uma migração, um crescimento populacional superior a 4%. E aí ele se mantém até 1980 e 90, e depois que ele começa a decair. Passamos então a verificar agora a migração nas décadas de 80 e 90. Ocorreram mudanças significativas nos processos migratórios. Vão se destacar a década de 80 como a década perdida devido à diminuição dos fluxos migratórios e também a migração de retorno. Isso a gente verifica muito mais forte na região sudeste do que muito mesmo aqui na região norte. Mas tinha aquela população nordestina com o desejo de retornar, né, ao seu local de origem. Então, a migração de retorno ela é isso. Quando eu saio de um lugar, vamos sair aqui do nosso município de Guarajá, e aí eu vou mudar para a cidade de Manaus.
Consegui fazer minha formação, me especializei em um trabalho e retorno para o meu município para então ali realmente aplicar a minha profissão e trazer algum benefício à população em geral. Então eu fui, mas eu voltei. Então isso é uma migração de retorno, tá bom? E isso aconteceu muito a partir da década de 80 no nosso estado também, que muita população acabou voltando para o Nordeste após o declínio do ciclo da borracha e também quando começou a decair o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. O êxodo rural vai acontecer devido à industrialização. Lembrando, o êxodo rural ele acaba sendo a movimentação do homem do campo para a cidade. Como se tinha, então, o emprego industrial na fábrica, muita gente sai do campo em direção às cidades, buscando essa oferta de emprego. E também a expansão das fronteiras do Brasil Central em direção à Amazônia. A gente tem aí a soja e também temos a pecuária, ou seja, a criação de gado, sendo uma das atividades que mais acabam fazendo com que essas atividades venham em direção à Amazônia, porque é um território grande, é um território extenso e faz com que haja uma diminuição, então, da floresta amazônica com a ampliação dessa atividade econômica. E aqui a gente pode ver, então, mais ou menos até essa ideia, né, onde a gente tem aí uma grande área que já foi desmatada para o desenvolvimento, provavelmente, da agricultura. Então, a soja vai tomando o lugar da floresta. Atualmente, como é que está a migração para o estado do Amazonas? A gente vai ter 3 destaques: os venezuelanos, os haitianos e os japoneses. Começando com os venezuelanos. Vamos verificar o que fez com que a população da Venezuela saísse do seu país, devido à crise política e econômica na Venezuela. A partir de 2015, a Venezuela ela começou um processo de crise política e econômica, faltando alimentos, faltando, então, acesso a alguns serviços básicos que a população estava começando a ter problemas. Eles começaram, pouco a pouco, a sair. Repulsivo quer dizer que eles estavam sendo impelidos a sair, eles estavam buscando motivo para sair. E aí a gente continua com um fator atrativo, ou seja, o que os lugares então começaram a atrair os venezuelanos a saírem da Venezuela e buscar um outro lugar, devido às melhores oportunidades de emprego, de melhoria de qualidade de vida. E a gente verifica que eles vieram principalmente para o Amazonas. Então, eles saíram ali da Venezuela, principalmente pela cidade de Santa Helena de Guairém, desceram para o Brasil, através do município de Pacaraima, e ali Pacaraima para Boa Vista, e muitos deles saíram de Boa Vista em direção ao Amazonas. Tá bom? Acesso a serviços básicos fez com que eles acabassem escolhendo os venezuelanos a vir para o estado do Amazonas, assim como a educação. Apesar do desafio, uma língua diferente do que eles já estavam acostumados. Seu idioma oficial da Venezuela era espanhol, e vindo para cá encontrar o desafio do português no Amazonas. Partindo agora, a gente começa a falar. Eles tiveram aí a adaptação à nossa cultura e ao clima, enfrentando aí a adaptação à cultura local, completamente diferente do que eles estavam acostumados, e também o desafio da nossa prática da língua portuguesa. E agora sim que a gente começa a falar dos haitianos. Os haitianos, eles tiveram um intenso terremoto no ano de 2010, que fez com que grande parte da população do Haiti se dispersasse. Muitos deles vieram para o Brasil através do Acre. Chegavam ao Acre e depois se dispersavam por todo o território brasileiro, até tentando buscar um recomeço de vida. Eles buscavam, então, fugir, da pobreza e também da violência que estava assolando o seu país. E ainda mais tarde, com o emprego, eles acabavam buscando trazer a família para o Brasil para assim se reunir com familiares. Então, quem estava fora acabou vindo também para o nosso território. E ainda eles vieram atrás. O que eles vieram buscar no Brasil e no Amazonas? Oportunidade de trabalho, e principalmente na construção, na agricultura e em serviços gerais. Tiveram também os desafios linguísticos, ou seja, o outro idioma no qual eles não estavam acostumados, a cultura que era completamente diferente, e tiveram acesso à saúde. Passamos agora a falar dos japoneses. O Japão e o Brasil existia um acordo bilateral para trazer essa população japonesa para o Brasil. E uma parte dessa população veio para o Amazonas, trazendo técnicas da agricultura para a nossa região, promovendo assim o desenvolvimento regional.
Tivemos, então, a criação de colônias no nosso estado, principalmente nos municípios de Parintins e Presidente Figueiredo, que elas foram fundadas com foco na produção da borracha e, mais tarde, né, a juta, que também veio a ser desenvolvida. E ainda eles tiveram a adaptação e a resistência, porque eles tiveram que enfrentar os perigos e as doenças que têm no nosso estado, a malária principalmente. E também teve aí um problema devido à falta de investimentos da parte do governo. Muitos desses japoneses vieram para cá achando que eles iam juntar dinheiro e retornar para o Japão. No entanto, quando eles chegavam aqui, eles viam que realmente o governo queria que eles ficassem, que eles tivessem a terra e desenvolvessem alguma atividade econômica, mantendo relações locais. Muitos desses japoneses abandonaram o sonho de ir para o Japão e ficaram aqui no Amazonas e também em outros estados do nosso país, contribuindo para a melhoria da cultura e a economia local. A presença japonesa ela vai influenciar a culinária, diversos festivais e tradições. A gente pode citar, por exemplo, o Festival Folclórico de Parintins. Agora, então, a gente vai analisar o site do IBGE, que traz algumas informações quanto a esse período da vinda dos japoneses para o Brasil. Eu tenho, então, aqui o site do IBGE, que ele vai trazer algumas dessas informações. Mais tarde, se vocês quiserem observar, é o site do IBGE, como eu falei, Brasil, 500 anos. Então, temos aí o território brasileiro e povoamento, aí os imigrantes e a desilusão no país. É justamente isso. O interessante é falar que eles começam a narrativa neste site dizendo que os japoneses chegaram primeiro no Brasil quando era o momento de festa junina. Então, o Brasil estava lá soltando foguetes, fazendo fogueira, e os japoneses achavam que eles estavam sendo bem recebidos. Então, eles tiveram um certo impacto, achando que estavam sendo bem recebidos, mas, na verdade, era a cultura do povo brasileiro. Mais tarde, a gente vai ver aqui que eles vão vir com essa ideia desse sonho de voltar para o Japão, mas devido a diversas dificuldades, eles acabam desistindo desse sonho e fixando-se nos lugares aonde eles acabaram se distribuindo em nosso território. Aqui a gente tem uma tabela onde a gente pode ver a distribuição deles, dos japoneses, por alguns dos estados. Então, aí no Amazonas, em 1940, apenas 305, em 1950, 2001. A gente analisando essa tabela, a gente consegue identificar que São Paulo foi o estado que mais recebeu a quantidade de japoneses em 1940 e 1950, 132 mil em 1940 e quase 109 mil em 1950. Então, os japoneses acabaram se dispersando pelo nosso território no Amazonas, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e o Mato Grosso. E como eu trouxe essa ideia para vocês, era justamente o Japão passava por um momento de dificuldades econômicas e com esse acordo com o Brasil, eles tiveram então a ideia de tirar parte da população para vir para esse novo território e buscando então desenvolver a economia nesse novo local. E os japoneses trouxeram muitas técnicas referentes à agricultura que possibilitaram na Amazônia e em grande parte dela o desenvolvimento da agricultura. Então o Amazonas ele acaba sendo um estado que ele tem momentos em que acabam se destacando os fluxos migratórios, assim como a Amazônia também. Finalizamos aqui mais uma aula de geografia.